Bom dia, como está? Tudo bem? Espero que realmente os que estão fazendo essa disciplina estejam sendo beneficiados através do estudo dela e quando estiverem exercendo o ministério, se for pastoral, que haja efeito positivo desta aprendizagem, que naturalmente não deve ser estanque. Na qualidade de orientador, de professor, o desejo que a gente tem para com os nossos alunos é que eles não fiquem apenas com essas pequenas notas que lhes são apresentadas durante as aulas, mas que realmente desenvolvam, estudem. E hoje há a possibilidade de qualquer de nós ampliar o nosso conhecimento, considerando que nós temos muita ferramenta e todos nós podemos nos valer destas ferramentas. Então nós vimos estudando essa disciplina e na última aula nós falamos sobre a organização da igreja e entramos na questão relacionada com tipos de ministérios, como nós dizendo, falamos sobre o que seja o oficialato da igreja, especialmente em relação aos primórdios da sua existência. Falamos sobre pastor, presbítero, diácono. Eu gostaria, antes de entrar no assunto desta aula propriamente dita, que será o nosso enfoque será sobre tipos de governo eclesiástico. Mas antes disso eu queria fazer uma ligação entre aquilo que a gente viu na aula passada e antes realmente de fazermos a consideração do assunto já mencionado por mim, tipos de governo eclesiástico. Então eu queria falar um pouquinho sobre pastor, presbítero e bispo. Então, recordando aquilo que a gente disse na última aula, na era apostólica, e a gente sempre tem dito que a era apostólica são aqueles primeiros 100 anos da existência da igreja, e uma época em que ainda não se tinha uma história da igreja escrita, não podia realmente haver uma história escrita, e realmente nós temos do livro dos Atos a primeira informação histórica a respeito da igreja que o Senhor Jesus Cristo criou, e os homens realmente começaram a organizá-la. Então lá nós temos a existência de presbíteros, que realmente depois houve um desdobramento, o presbítero é pastor e o presbítero é bispo. E a palavra mais usual na época era a palavra ancião. A palavra pastor, ela aparece muito pouco nas páginas do Novo Testamento. A que mais aparece é a palavra ancião e a palavra presbítero. Mas há uma preocupação quando realmente se fala de pastor contemporaneamente, considerando que eu quero realmente focalizar um pouquinho nesta minha conversa com vocês. O ministério pastoral, afinal de contas, é uma vocação ou é uma profissão? Como profissão, nós teríamos que admitir que o ministério pastoral seria uma escolha do interessado. Então, como alguém escolhe ser engenheiro, alguém escolhe ser médico, alguém escolhe ser militar e assim por diante, então o ministério pastoral também como profissão seria uma escolha pessoal. A pessoa interessada escolheria e passaria então, depois da sua formação numa escola teológica, estaria apto para exercer o ministério como uma profissão. No Brasil, legitimamente, o ministério pastoral não é uma profissão regulamentada. Vocês sabem que as profissões no Brasil, elas são regulamentadas. Então, qualquer pessoa é admitida profissionalmente através do que realmente já está pré-estabelecido. Daí a carteira assinada,
das prerrogativas que o profissional tem, considerando que a sua profissão está devidamente legalizada. Então não é o caso do Ministério Pastoral. Não há em lugar nenhum do Brasil realmente a regulamentação da profissão de pastor. Então, biblicamente, eu particularmente sou por afirmar que ministério pastoral é vocação. É Deus quem escolhe, chamando a pessoa para o exercício do ministério pastoral. Então, daí vocês podem perceber que não é realmente uma profissão, é um chamado, é uma vocação. Deus chama e Ele atribui o dom, e aqui o dom pastoral. E isso pode se perceber claramente nas palavras de Paulo, conforme ele escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4. Eu já até mencionei esse fato, considerando ali os dons de profeta, de evangelista, de pastor, mestre e assim por diante. Então, tem havido no Brasil uma tentativa de regulamentar a profissão de pastor. Já há algum tempo atrás, lá em São Paulo, para ser mais preciso, houve um grupo de pastores que se levantou e tentou criar o sindicato dos pastores, um sindicato como qualquer outro que existe no Brasil. Mas é claro que isso esbarrou nas exigências que realmente não podem ser satisfeitas, considerando que o ministério pastoral não é uma profissão. A gente sabe que aqui e ali acolá há igrejas que assinam a carteira do seu pastor como se de fato ele fosse um empregado da igreja. Então cria uma situação realmente que não é regular, porque realmente o ministério pastoral não é de fato uma profissão regulamentada. Ela não é legalizada e acredito que nem vai ser legalizada, considerando o fato de que realmente as autoridades reconhecem que alguém que está nessa atividade, seja no ambiente protestante, seja no ambiente católico ou no outro, a pessoa que realmente se dedica a ensinar, a orientar, a ser um pastor, a ser um padre, ele pressupõe-se que ele realmente tem uma ligação direta com Deus, que ele recebeu um chamado e ele voluntariamente se apresenta para servir a comunidade nessa comissão, não criando daí, portanto, prerrogativas que realmente indiquem que ele é um profissional com todos os direitos de um profissional. Mas aqui, ali e acolá, isso realmente aparece. Então eu fecho esse aspecto mostrando realmente que há no Brasil essa tentativa de realmente colocar o ministério pastoral como sendo uma profissão. Eu até citaria o pastor John Piper, que é realmente um escritor renomado, que tem vários livros traduzidos para o português, e num dos seus livros, que tem como título Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, ele faz uma citação desse livro, E.M. Bounds, e esse cidadão disse no passado, a respeito dessa questão, o seguinte: o pregador não é um profissional, seu ministério não é uma profissão, é uma instituição divina. Então, se você estiver interessado em conhecer isso mais, com maior, tendo conhecimento mais ampliado sobre isso, eu recomendo que você adquira esse livro do pastor americano John Piper, que tem como título Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Bem, então agora nós passaremos a considerar o assunto propriamente dito da aula de hoje, que são os tipos de governo eclesiástico. Certamente vocês já ouviram falar sobre tipos de governo, e quem é congregacional sabe realmente que nós temos
outros também têm cada um o seu tipo de governo, de acordo com a denominação na qual nós estamos inseridos. Bem, então eu vou citar aqui, para conhecimento seu e de todos que realmente se interessaram por isso, que nós temos o governo darbista, nós temos o governo episcopal ou anglicano, nós temos o governo presbiterial ou presbiteriano, nós temos o governo congregacional ou congregacionalismo, nós temos um governo conhecido como nacional ou estatal e temos o católico apostólico romano. Então, cerca de 6 tipos de governo que realmente nós temos conhecimento através da existência da igreja. Darbista. O darbista se caracteriza por uma rejeição de toda espécie de governo eclesiástico. Então, os darbistas, não aceitam realmente qualquer espécie de governo eclesiástico. Para eles, toda organização externa necessariamente ela se degenera e produz resultados contrários ao espírito do cristianismo. Vejam a posição que eles defendem. Dependem de revelações especiais do Espírito Santo para a pregação pública e a exaltação dos crentes. Então, numa igreja darbista, não há um ministério organizado, não há pastores, não há pessoas separadas para que realmente se constituam dirigentes da igreja, para que realmente evidencie um governo. Não sei se vocês conhecem alguma igreja darbista, são as igrejas cristãs dos Irmãos Unidos. Não confundir com a igreja cristã que um dia fez parte da nossa União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a antiga sigla UIECCB, que era a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Então essa igreja cristã não é darbista, é um grupo de irmãos que tem esse nome, um grupo de igrejas que tem esse nome, e que realmente tem a mesma procedência nossa, porque na época em que realmente surge o congregacionalismo proveniente do trabalho de Calley, logo a seguir também surge o movimento criado por Dona Sarah Calley, que já não estava no Brasil, dando origem às igrejas cristãs, que posteriormente, já na década de 40, vieram a se unir às igrejas congregacionais, que tinham a mesma origem. E aí nós então formamos a UIECCB, que hoje já não existe mais. Então esses darbistas não tem nada a ver com essas igrejas cristãs evangélicas, embora sejam também igrejas cristãs, conhecidas como igrejas cristãs dos Irmãos Unidos. Então eles são darbistas em virtude do nome do seu fundador. Bem, então esse é o primeiro tipo de governo eclesiástico que eu estou citando para vocês. Já o conheciam? Se não o conheciam, estão agora tendo alguma noção a respeito dele e podem depois apurar o conhecimento de vocês, lendo mais sobre isso. O segundo que eu quero citar é o episcopal ou anglicano. Esse é mais conhecido, porque nós temos no Brasil as igrejas episcopais e temos na Europa as igrejas anglicanas. Quem conhece um pouquinho de história da igreja sabe da origem da igreja anglicana logo posteriormente ao estabelecimento da reforma protestante lá na Alemanha, lá na Suíça e depois na própria Inglaterra. Então é episcopal. Aí a posição desses que defendem esse tipo de governo é que Jesus Cristo confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de bispos que são sucessores dos apóstolos. Além dos bispos, eles têm diáconos. Crentes leigos não têm parte no governo da igreja. Aí eles usam como textos para fundamentar o seu posicionamento Atos capítulo 14, versículo 23, Atos 20, 17, Atos 28,
e Tito 1 e 5. Então eles veem nesses textos bíblicos e outros a base para a sustentação da sua posição realmente em relação ao governo da igreja. Então vocês viram até aqui duas formas de governo. Então a gente vai dar continuidade a esse assunto e ele será focalizado na próxima aula. Eu espero que vocês realmente não deixem de observar através de livros que focalizam esses tipos de governos, para que vocês possam de fato aumentar seus conhecimentos e saber realmente por que há uma diferença entre eles. Então desejo que vocês tenham um bom dia, que Deus continue abençoando a vida de vocês e até o nosso próximo encontro, quando vamos continuar falando sobre as formas de governo a partir da forma presbiteriana. Até lá.